Bem-vindo, eu sou o professor Rômulo Rodrigues. Essa daqui é a nossa segunda aula do curso de Grécia, onde nós vamos estudar o período homérico. É um período onde há algumas transformações sociais, existe a formação dos gênios, que eu vou explicar posteriormente, e isso tem que ficar bem claro na nossa cabeça quando a gente pretende entender a Grécia antiga. Se você está assistindo pelo YouTube e é a sua primeira vez, eu vou pedir para você acessar o blog, que é o RR Videoaulas, porque é lá que eu pretendo organizar todas as aulas. Então, boa aula. Então, aqui nós já vamos estudar o período homérico, conhecido também como Idade Escura. Por que Idade Escura? Porque é um período que é muito difícil para a gente obter informações, né? Por exemplo, a escrita ela desapareceu devido a que ela era utilizada na administração do Palácio Central. E com o colapso da civilização micênica, não houve mais a formação desses palácios onde era o centro, né, econômico, religioso e administrativo. Houve uma nova ordem social, né? Essa conhecida como gênios. Então, o que eram os gênios? Eram clãs, famílias chefiadas por um patriarca, né? Quem seria esse patriarca? Seria um homem mais velho. Esse homem ele tomaria conta de todas as questões políticas e religiosas. Então, assim, houve uma divisão de diversos gênios, pequenos agrupamentos onde havia um líder somente. Então, nesses agrupamentos, a economia era agropastoril, né, comunitária. Então, assim, era a terra de todos, eles plantavam para subsistência, ou seja, eles não cultivavam a terra para fazer comércio, e sim para atender às suas próprias necessidades, né? Então, esse período é conhecido como homérico devido aos aedos. O que são aedos? São contos heróicos contados pelos bardos. Os bardos são contadores de histórias que e essas histórias elas envolviam seres divinos, místicos, né? Vocês vão tá vendo na compilação posteriormente que será formada de Homero, né? São essas histórias que eram contadas nesse período, por isso ficou conhecido como período homérico. Então esses bardos eram patrocinados pelo chefe e meio que eles supriam a necessidade cultural dessas pessoas, né? Eles eram ali o centro de cultura, esses bardos. É, Eram convidados para festas e então eles se citavam, né? Sempre houve uma cultura de contos, né? E no final desse período, como eu já disse, foi quando surgiu a uma compilação conhecida como os poemas de Homero, né? Homero por quê? Hoje não se sabe se Homero existiu, se foi uma pessoa só que escreveu os poemas, como por exemplo a Ilíada e a Odisseia. Isso é discutido, né? Tem gente que acredita, tem historiador que acredita que não, que é só uma compilação mesmo. Acredito nisso. E tem outros que defendem que Homero existiu, né? Mas nós não temos nenhuma uma prova disso. Meio relevante isso também, né? Então, no final desse período houve a segunda diáspora grega. Não que a diáspora como se fosse uma migração, né? Por que houve essa diáspora, essa segunda diáspora grega? Os gênios, eles com o passar do tempo, houve um aumento populacional, né?
E com esse aumento populacional, a terra não era mais suficiente para todas essas pessoas. Elas não supriam as suas necessidades mais, né? Então começou a haver é, falta de alimentos, essas coisas, de produção da terra, e a saída foi a diáspora, né? Então algumas famílias migraram para outros lugares procurando terras, e esse foi o final dos gênios. Então, o final dos gênios ele é caracterizado por uma coisa, é a transformação do público para o privado. Essas terras que eram públicas, elas passaram a ser de propriedade dessa elite já, né, do patriarca, da família do patriarca, daqueles que estavam mais perto, ligado a esses patriarcas, né? Então já se formou uma elite aí que vai ajudar a gente a entender melhor os slides mais para frente. Então essa elite ficou com as melhores terras, e as terras que sobraram, não, na verdade não sobraram terras, então sobraram pessoas, né? As pessoas que ficaram sem terra são conhecidas como Tetes. Então esses foram os membros da sociedade que ficaram sem a terra, né? E se sujeitaram a trabalhar para essa nova aristocracia que surgiu. Tá, vamos lá. Aqui eu vou explicar a Ilíada e a Odisseia, né? Posteriormente também a importância da mitologia de Homero no desenvolvimento da moral grega, né? Da mentalidade grega. Então, para começar, eu vou só resumir aqui a história da Ilíada. Então é assim, o nosso personagem principal, ele é o Ulisses. E ele é convocado para lutar na guerra contra Troia, né? O motivo dessa guerra seria o sequestro da, da princesa, da filha de um rei espartano, pelo um príncipe também troiano, né? Então eles chegam lá em Troia, uma viagem de barco, e eles não conseguem derrotar Troia. É uma luta muito intensa, muito demorada, de anos e anos, e eles não conseguem derrotar Troia. E eles estão em um momento que estão quase desistindo da guerra. E então assim, é nesse momento que Ulisses ele tem uma grande ideia, né? O momento que surge aquela expressão presente de grego, né, que todo mundo conhece. Então qual é a ideia? A ideia é de construir um cavalo feito de madeira grande o suficiente para caber diversos homens soldados dentro dele, e esse cavalo seria oco, né? Lógico. E ele seria entregue como presente de rendição dos gregos aos troianos. Para justamente o que? Você adentrar a fortaleza dos troianos, né? A cidade deles. Então isso foi feito. Os soldados foram colocados dentro do cavalo, junto com Ulisses. O presente foi entregue. Os troianos receberam, acreditaram naquilo e colocaram o presente dentro da cidade. E na noite das festas, na noite onde houve a comemoração, né, pelo final da guerra, os soldados saíram do cavalo, abriram o portal principal, o que permitiu a entrada de outros demais soldados, e por fim, com esse fator surpresa, eles conseguiram vencer Troia. É nesse momento, né, acaba a Ilíada, né? Eles acho que recuperam a princesa. E nesse momento que começa a Odisseia, que é a história de Ulisses tentando voltar para sua casa, para sua esposa que ficou em Ítaca. O que acontece?
Ulisses ele é aclamado, né, como um herói de guerra. E, e num diálogo com Poseidon, ele tem uma rixa, né, uma discussão. E Poseidon decide então puni-lo. Poseidon promete que ele não conseguirá voltar para sua esposa, para sua terra natal. Então na viagem de volta, somente o barco acontece uma tempestade, né? E somente o barco do Ulisses se perde. Então a Odisseia é uma grande aventura, onde Ulisses ele vai tentando fazer tudo para voltar para sua terra, mas, por exemplo, ele se perde e vai parar numa ilha que é habitada por uns gigantes, né? Que tem somente um olho. E então ele tem que usar as suas habilidades, né? Por exemplo, ele usou da inteligência, do diálogo para conseguir distrair o gigante, etc. e tal. Assim, é uma viagem grande que ele faz, né? Diversas aventuras. Então, uma das principais, posteriormente também, ele vai numa ilha onde uma deusa enfeitiça ele e os homens deles, né? Eles acabam ficando lá por muito tempo. Mas no final da história ele consegue, com a ajuda também de outros deuses, ele consegue voltar para Ítaca, né? Onde a sua mulher está lá à sua espera. Mas ele volta como um velho, né? E ninguém o reconhece. Então a esposa dele organiza uma prova, né, para conseguir um novo marido. Nessa prova tem que utilizar um arco que somente Ulisses conseguiria, né, fazê-lo funcionar, que ele tem que esticar o arco. Somente Ulisses tinha força suficiente para isso. Então Ulisses participa dessa prova, ele vence. Então ele recupera sua esposa e acaba matando os outros pretendentes, né? Então é basicamente isso. É claro que o mito ele é muito mais profundo, dá para tirar diversas interpretações sobre ele. E qual é a importância desses mitos homéricos para o homem grego? Nesses mitos, os heróis eles se relacionam com deuses, né? E esses deuses eles têm características humanas, né? Eles sentem ódio, eles sentem inveja, eles sentem paixão, só que de uma forma muito maior que um ser humano. Então essas histórias elas acabam moldando uma certa moral, né? E elas eram utilizadas na educação dos gregos. Então essa é a importância dos poemas homéricos, porque ela ajudou a mudar a educação dos gregos, a sua moral, a sua mentalidade, né?